Olá, querido povo amado de Deus. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril, e a reflexão de hoje é tirada do livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9, e do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 21 ao 30. A primeira leitura vai nos dizer que quando o povo estava a caminho do Mar Vermelho, eles começam a murmurar contra Deus, começam a questionar Moisés e reclamar, dizendo que não aguentavam mais sentir sede e não aguentavam mais passar fome e que o alimento que eles comiam dava nojo. Então Deus se ira contra o seu povo e serpentes começam e envia serpentes sobre aquele lugar e começa a morder as pessoas, e muitos que eram picados pela serpente morreram. Então o povo arrependido de coração começam a dizer a Moisés: pecamos contra ti e contra Deus, clame o Senhor nosso Deus para que ele tenha misericórdia de nós. Moisés então interviu pelo povo, começa a clamar misericórdia, e Deus dá uma ordem a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente ficaria curado. Assim Moisés fez, e todas as vezes que alguém era picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, ficava curada. No Evangelho, Jesus diz aos fariseus que para onde ele vai, eles não poderiam ir, e que eles morreriam com seus pecados por causa do endurecimento do coração deles. Jesus dizendo a eles que iria partir e que ele veio a este mundo enviado para cumprir a missão que o seu Pai enviou, a obra da redenção. Os fariseus não conseguiam compreender que Jesus era o Messias, mas muitas pessoas que ouviam a pregação de Jesus acreditaram nele, creram nele, e essas pessoas com certeza viram que Jesus não era apenas um profeta, mas que Jesus era o Messias. E na nossa vida também, nós precisamos entender que o nosso sofrimento da vida presente não tem proporção nenhuma com a glória futura que nos espera. São Paulo já nos ensina isso. Então, se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, se nós estamos passando por alguma perseguição, se nós estamos sofrendo algo, se nós estamos com alguma enfermidade, não é motivo de nós amaldiçoar Deus, blasfemar contra Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos entender que a nossa vida ela é assim mesmo, cheio de obstáculos, cheio de tribulações, mas nós temos um Deus que ele é capaz de operar maravilhas em nossa vida a partir do momento que nós invocar o seu nome, porque ele é um Deus que pode realizar sinais, prodígios e milagres sobre a nossa vida. Nós sabemos que o pecado, ele não é uma obra de Deus. O pecado, ele é uma obra de Satanás. O diabo que fez com que os nossos primeiros pais pecassem. Deus não fez nós para morrermos no pecado. Ele nos criou para a perfeição, para ter harmonia com ele, para viver eternamente. Mas o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou da obra de Deus. O pecado desfigurou a imagem e semelhança de Deus em nós. Então Jesus veio para retirar o pecado do mundo, para vencer o pecado, para dar a cada um de nós
a graça da salvação e que nós conseguíssemos ter novamente acesso ao Pai. Então, a obra que Jesus veio fazer não é apenas um estralar de dedo e que a graça acontece, assim como aconteceu lá no deserto, quando o povo olhava para a serpente e era curado. Hoje, a luta contra o pecado é uma luta muito grande. O pecado é uma realidade no meio de nós, mas com a graça de Deus nós conseguimos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Jesus já morreu, ressuscitou, está glorificado, derramando a sua graça sobre a nossa vida, nos dando essa graça para que nós possamos vencer todo este pecado na nossa vida. Então, que nós acreditamos em Jesus, acreditamos no seu poder, que nós possamos cada vez mais e mais nos aproximar dele e ser novas criaturas e também dar testemunho daquilo que ele faz na nossa vida, não apenas reclamar como o povo no deserto reclamavam, não apenas se arrepender, não apenas lembrar da sua misericórdia, do seu poder, quando nós estivermos passando alguma dificuldade, alguma tribulação ou alguma enfermidade. Não precisamos esperar por isso. Nós podemos desde agora entender que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que age na nossa vida, está o tempo todo esperando com que eu e você demos a liberdade para que ele possa realizar maravilhas em nossa vida. Então que Deus abençoe, um forte abraço e que essa reflexão possa tocar no seu coração, aumente a sua fé e que você consiga ter esperança, que o sofrimento da vida presente não tem proporção nenhuma com a glória futura que nos espera. Jesus venceu por nós.